A felicidade está trabalho, fazer. Não! O que foi? Trabalho de prove pra hoje. Caramba! Trabalho de prove pra hoje. Deselegante. E o Nadoni? Vou ligar pra ele. Nadoni, apresente-se imediatamente ao seu local de trabalho. Sobre o que eu trabalho? É beta e caxi. Koshi. Mais tarde, na sala de justiça. Então, vamos lá? Cara, não sei nada dessa matéria. Olha o que eu achei na internet. Deixa eu dar uma olhada. Duas definições importantes para o entendimento do trabalho são o valor esperado, ou média, que é uma medida de posição que contribui para bem localizar uma distribuição de probabilidade, e a variância, que é uma medida de dispersão que caracteriza a variabilidade das variáveis aleatórias. Pronto, meu coração tá aberto para aprender beta e Cauchy. Cadê seu computador? Tá aqui, ó. Já pesquisei. Cara, vocês acharam alguma coisa sobre beta? Eu achei. A distribuição beta é uma distribuição de probabilidade contínua, na qual a variável aleatória contínua x possui valores limitados tanto superior quanto inferiormente. Na forma da distribuição beta padronizada, a variável x é definida no intervalo fechado 0, 1. No caso da distribuição beta padronizada, teremos a seguinte função de densidade de probabilidade, na qual alfa e beta são parâmetros não necessariamente inteiros. A função beta, b, função alfa e beta, é definida pela seguinte equação, onde γ é função γ. A função da distribuição beta é obtida a partir da distribuição γ pelos seguintes passos. Função de γ, dada pela equação, substituindo os parâmetros da distribuição beta, obtemos o seguinte desenvolvimento. Dessa forma, obtemos a FDP da distribuição beta. Os parâmetros da distribuição beta são os representados na imagem. Quando alfa é igual a beta, a distribuição é simétrica. Quando alfa é menor que beta, acarreta uma assimetria positiva. E quando alfa é maior que beta, acarreta uma assimetria negativa. A distribuição uniforme é gerada a partir da distribuição beta pelos seguintes passos. Tem-se a distribuição beta pela seguinte equação. Substituindo-se alfa e beta por 1 na função beta, obtemos o seguinte desenvolvimento. Dessa forma, pode ser visto também como ou seja, no intervalo fechado 0, 1, temos a função igual a 1, a qual dá-se o nome distribuição uniforme. Algumas das medidas de dispersão da distribuição beta são o valor esperado, ou média, dada pela equação, e a variância, dada pela outra equação. Oi, você acha que a gente vai usar isso algum dia? Na verdade sim, eu achei umas aplicações muito boas para beta, olha aqui. Uma das aplicações da distribuição beta de probabilidade na engenharia de produção é na área de gerenciamento de projetos. Utilizando-se as técnicas PERT-CPM, importantes para estimar a duração de um projeto a partir da duração de cada uma das atividades, fases do projeto. Os
períodos previstos para a conclusão de atividades são determinados através do uso de 3 variáveis de estimativa de tempo: otimista, pessimista e mais provável. Ajustadas à distribuição beta de probabilidade, é possível encontrar a duração média, tempo previsto, TP, e o desvio padrão da duração de cada atividade. O tempo previsto é determinado pela equação. Nossa, que bacana! Mas depois dessa imersão total no conhecimento, como eu posso aplicar esses conceitos todos? Calma, rapaz. Eu achei uns exercícios muito interessantes sobre beta. Quer aplicar? Sim, Vem comigo. Supondo um programa computacional que gere 10 números aleatórios distribuídos uniformemente no intervalo fechado 0, 1, pergunta-se: qual é a probabilidade de o menor dos números sorteados ser maior do que meio? Conforme visto há pouco, na curva beta, a variável aleatória é limitada tanto superior quanto inferiormente. Pode-se considerar também que a variável aleatória é limitada no intervalo fechado 0, 1. Logo, pode-se inferir que é o uso da curva beta o mais indicado para a resolução deste problema seguindo os seguintes passos. Cálculo da função b de alfa e beta. Substituindo os valores desejados na fórmula, obtém-se cálculo da densidade do menor dos 10 números sorteados por uma beta com parâmetros alfa igual a 1 e beta igual a 10. Logo, obtém-se o seguinte resultado. Cálculo da probabilidade de o menor dos números sorteados ser maior do que meio. Resolvendo a integral, já que a área abaixo da curva beta no intervalo meio, 1, é igual à massa de probabilidade desejada. Resolvendo a integral por substituição, chega-se ao resultado. Ah, terminando a beta, viu? Nossa, tô exausto. Ah, mas vamos acabar logo esse negócio. Nossa, acabei de ver aqui, a entrega é meia-noite. Ah, é, já tem tempo. Bora relaxar, beber um pouco, ficar relax. O Douglas não vai nem reparar. aprove! Caramba, você viu a hora? Vixe! Então a gente tem que fazer rápido agora, procurar aquele tal de Cauchy. Eu achei aqui algumas coisas sobre a história do Cauchy. A distribuição Cauchy, assim denominada em homenagem a Augustin Cauchy, também pode ser chamada distribuição de Lorentz, especialmente assim conhecida entre os físicos, ou ainda distribuição de Cauchy-Lorentz. Sua função densidade de probabilidade pode ser dada por, onde lambda é parâmetro de escala e θ parâmetro de posição. A função de distribuição acumulada da Cauchy pode ser definida por. Podemos observar também a forma clássica da distribuição Cauchy, com θ igual a 0 e lambda igual a 1. Podemos dizer que o valor esperado ou média da distribuição Cauchy não existe. Como pode ser visto na demonstração, a integral é divergente. Acerca das medidas de dispersão da Cauchy, podemos dizer que esta distribuição não possui média, não possui variância, logo, não possui desvio padrão. Não possui outras medidas de dispersão. Esta singularidade se deve ao fato de a distribuição Cauchy ser infinita. Como inexistem essas medidas de dispersão, não podem ser aplicados a Cauchy teoremas como lei dos grandes números, teorema do limite central e teorema de Chebyshev.
A função de distribuição de probabilidade Cauchy é uma distribuição semelhante à distribuição normal, pois também é simétrica, unimodal e possui forma de sino. Entretanto, a diferença mais relevante entre as duas é exatamente a característica mais importante da Cauchy, ser infinita. Neste gráfico, com as curvas normal, Cauchy e Lévy, podemos identificar que a curva roxa é a Cauchy e a azul a normal. Essa identificação rápida pode ser feita pelo modo como a normal decresce mais rapidamente conforme os valores de x aumentam, se comparado ao decrescimento da curva roxa, que é a Cauchy. Viu só? Mas não achei nenhuma aplicação prática dessa distribuição. Eu achei algumas aqui. Apesar de possuir diversas aplicações na área de física, observa-se que a distribuição Cauchy também pode ser aplicada no mercado financeiro. Após análises empíricas, observou-se que a distribuição Cauchy é mais adequada do que a normal, distribuição que era anteriormente utilizada na bolsa de valores e que fora substituída pela Cauchy. Exercício proposto. Observando o gráfico mostrado, que apresenta as curvas Cauchy e normal, pergunta-se: a curva vermelha representa qual das duas distribuições? Por quê? Após uma breve observação, podemos dizer que a curva vermelha representa a Cauchy. Essa identificação é feita facilmente porque, como dito ao longo deste trabalho, a Cauchy, diferente da normal, é infinita, e isto é rapidamente verificado no gráfico. Caramba, sabendo tudo isso, eu tenho certeza de que a gente pode ser profissionais muito mais capacitados. Eu, por exemplo, serei um engenheiro muito melhor.